Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro dos Salmos. E eu quero fazer a leitura de todo o Salmo 4. Salmo 4. Salmo 4 diz assim a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Eu quero convidar as crianças a virem à frente, elas vão também ouvir a palavra do Senhor, mas de maneira que possam aprender dentro dos limites didáticos que lhes são necessários. Eu queria pedir para Tiago só diferente hoje, eu queria que só esperasse aqui na frente, porque eu vou falar um pouquinho antes de liberar vocês. Pode ser? Então as crianças podem esperar aqui na frente, ó, nesse primeiro banco aqui na frente, eu acho que cabe todo mundo. É só um minutinho que eu vou comprometer do tempo lá em cima. Hoje a gente estava tomando um cafezinho antes de vir para a igreja, e aí eu falei para a Alexa, assim, a Alexa é um acessório eletrônico em casa, e o Alexa me avisar em 15 minutos, e a Alexa respondeu, para que é lembrete? E eu prontamente disse, hora do desespero, por causa da hora, né? Quem vê cara, quem não vê corre, né? A correria que é para estar aqui na hora, com dois meninos, um tira a roupa, o outro quer fazer igual, quer tirar também, e você tem que botar e vai. E aí a Alexa registrou lá, aí o Lucas olhou para mim, aí fez, lembrou do gigante, né? Aí é o mesmo nome, né? Desespero, gigante do personagem do Bunyan, do Peregrino. E bem lembrado esse gigante, porque tem muito a ver com o salmo que nós lemos aqui. Então eu queria que as crianças lembrassem 3 figuras, e a gente vai orar. E vocês vão lembrar essas 3 figuras para quando depois, quando vocês encontrarem papai e mamãe, vocês vão pedir para que eles expliquem para vocês como é que conecta essas 3 figuras, tá? E as figuras são, olha só, preste atenção, para vocês decorarem, tá? Vocês vão lembrar, vão pedir, olha, como é que a gente conecta, como é que a gente junta um gigante, um castelo e uma chave na mesma história, tá bom? Combinado? Um gigante, um castelo e uma chave. Depois o papai e a mamãe podem contar para vocês como é que a gente pode juntar isso, tá bom? Vamos orar agora? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos pela Tua maravilhosa graça, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que tem poder para salvar. Te clamamos pelas Tuas muitas misericórdias, Deus, porque sem ela, Senhor, nós não estaríamos aqui te adorando, Deus. É graça sobre graça. Nós não merecíamos aquilo que temos recebido do Senhor, vida e vida em abundância em Cristo Jesus. E aqui, Senhor, congregacionalmente, reunidos no dia que o Senhor separou para a sua adoração. No dia que o Senhor separou, para que nós pudéssemos desfrutar, ainda que em migalhas, ainda que em pedacinhos muito pequenininhos, do que desfrutaremos na eternidade, congregados, adorando ao Senhor, clamando, Santo, 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 é o Senhor, é o Cordeiro digno de todo louvor. Ó Deus, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Nos conduz, Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero aproveitar o gancho do gigante desespero para contar que na história do John Bunyan, no Peregrino, Deus usou de misericórdia para com o cristão. O cristão havia chegado com o seu amigo fiel numa cidade chamada Vaidade, havia encontrado ali uma feira das vaidades, haviam sido advertidos que não deveriam
se perder nas vaidades que eram vendidas naquela feira, mas que deveriam dar bom testemunho ali, que possivelmente um deles não sairia dali com vida. Naquele lugar, cristão e fiel são presos por causa da pregação do Evangelho, por estarem falando que tinham algo que não poderia ser vendido naquela feira. Os habitantes daquele lugar prendem então os dois, e depois de, com muitas mentiras, condenarem os dois peregrinos à morte, e depois de ter sido fiel morto, esperançoso, o outro personagem aqui levantado por Deus para guiar, para conduzir, para caminhar junto com o cristão, salva então o cristão daquele lugar, daquela prisão, e eles vão seguindo pelo caminho, voltam para a estrada, para o caminho reto que conduzia à cidade celestial. E então eles começam a desnudar as falsas verdades, daquelas vaidades que eram vendidas ali, e começam então a falar sobre coisas mais excelentes, e percebem que à medida que eles vão caminhando, o terreno vai ficando mais áspero, mais duro, mais difícil, e eles então, levados por uma vã confiança, olhando para o horizonte, achando que as estradas dão no mesmo lugar, escolhem uma estrada mais confortável, algo que poderia ser como um atalho para seus pés, algo que fosse mais confortável para os seus pés do que aquele terreno da estrada reta que deveriam perseguir. Conduzidos pela sua vã confiança, eles se perdem na floresta. Se perdem. E então eles dormem ali. Quando eles acordam, um gigante os toma. E o nome desse gigante é, como lembrado por Lucas hoje, na hora do desespero, desespero. Desespero pega cristão e esperançoso e prende num calabouço, num castelo, chamado Castelo da Dúvida. E então ali eles são açoitados, dia e noite. Torturados, dia e noite. Estimulados por aquele gigante a tirarem a própria vida. É dado a cristão esperançoso meios para isso, uma corda, para que eles pudessem se enforcar e então acabar com todo aquele desespero. Esperançoso, que havia salvado o cristão daquele contexto, na feira das vaidades, exorta ainda assim o amigo, numa situação de calamidade, de angústia, de desesperança, esperançoso, como o nome já diz, então exorta cristão em meio à sua dúvida, em meio ao seu desespero. Talvez fazendo uma ponte para os nossos corações nos dias de hoje. Talvez o nosso desespero sejam açoites das nossas culpas, dos nossos pecados, e então somos levados a um desânimo por perdas que nós não gostaríamos que tivesse acontecido em nossas vidas. Nós somos levados a uma desesperança, a uma preguiça, por um desânimo, por uma falta de vontade, de sabor na vida, porque somos constantemente frustrados em nossos sonhos, porque parece que as coisas estão fora do controle das nossas mãos. E então somos açoitados de dia e de noite pelo gigante desespero. O cristão quase perde a sua esperança nas promessas das Escrituras, como muitas vezes na vida de pessoas em quem amamos. Nós vemos os seus corações sucumbirem, serem submergidos em um lamaçal de dúvida acerca das promessas de Deus, de incredulidade acerca daquilo que Deus diz ser em sua palavra, levando os nossos corações a uma desconfiança de um Deus das Escrituras. Finalmente, após uma noite de oração, quando o cristão estava quase sendo tentado a acabar com a própria vida, e exortado ali, tentando de alguma forma animar cristão esperançoso, conversando e orando com ele, o cristão lembra que ele trazia no peito todo o tempo uma chave chamada promessa. Uma chave que poderia abrir qualquer porta dentro do castelo da dúvida. E então o cristão faz uso dessa chave, ele abre a porta daquele fosso, daquele calabouço, e eles saem daquele lugar. Eles encontram de novo o caminho reto que conduzia à cidade celestial, e eles põem uma placa ali para que nenhum outro peregrino
caia nas mãos do gigante desespero e seja levado para o castelo da dúvida. Para que nem outro, como qualquer um de nós, talvez em algum momento de angústia, de aflição, em algum momento em que as circunstâncias nos pressionam a sermos levados pela uma emoção desesperançosa, agarremos a dúvida em vez da chave da promessa e deixemos que o nosso coração desfaleça diante das coisas dessa vida. Os homens são provados constantemente. A igreja, não diferentemente disso, é provada constantemente, mas a alegria do povo de Deus e a esperança do favor do Senhor são consolo e segurança. A esperança é a chave que nos livra da angústia. A promessa, a esperança na promessa, materializada ali na história do Bunyan, como a capaz de abrir qualquer porta da dúvida, do desespero, do desânimo. Essa promessa é a nossa segurança, que faz com que a nossa alegria não esteja em circunstância da vida, mas na certeza da salvação, porque quem prometeu é fiel para cumprir e é poderoso para garantir que assim será. É possível que esta oração cantada de Davi aqui nos Salmos tenha sido escrita quando ele estava então fugindo de Saul, perseguido pelo rei, afligido por estar o tempo inteiro longe dos seus queridos, o tempo inteiro longe dos seus familiares, o tempo inteiro fugindo contra um perigo de morte. Talvez alguns conheçam a história de Saul perseguindo Davi em torno de um monte, e Davi ia com seus homens valentes de um lado e Saul do outro, e eles eram perseguidos até que Saul então é avisado que há um ataque em outra cidade. Saul leva seu exército para lá, e Davi então encontra ali algum refrigério, vai para um lugar chamado En-Gedi, lugar do cabrito, e ele encontra ali uma nascente onde ele pode descansar e se alegrar no Deus da sua salvação. Davi está aqui no Salmo que nós lemos. E eu peço que você possa acompanhar comigo a leitura e vamos tentar fazê-la versículo a versículo, mensagem a mensagem. É possível que essa oração de Davi reflita então um tempo de angústia pela perseguição, mas aqui, no Salmo 4, diferente do Salmo 3, que parece enredar o mesmo contexto, aqui no Salmo 4, o lamento se transforma em uma canção de confiança. É quase como aquele texto que a gente conhece, lembra muito bem, é um jargão quase que no meio da igreja: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Confiança, a certeza. Como é bom nós sabermos que a nossa segurança está nas mãos do Senhor. Como é bom sabermos que temos colocado a nossa esperança num Deus que é poderoso, mais do que qualquer outra circunstância das nossas vidas. O Salmo começa com uma busca por resposta. Davi quer resposta, quer consolo, quer alívio. Então ele começa dizendo: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Responde-me quando clamo. É normal, é natural que nós sejamos levados a buscar sempre respostas, os porquês das coisas em nossas vidas no Senhor. Dizemos ao Senhor: tem misericórdia e ouve a minha oração. E esse é o nosso melhor pedido, porque é pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos pelas circunstâncias. É pelas misericórdias do Senhor que nós podemos encontrar alegria no Senhor. E é tão somente por causa das suas misericórdias que nós somos achados povo de Deus, tendo sido transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em meio às providências amargas das nossas vidas, e nós estamos muitas vezes acostumados a chamar elas de adversidades, ou dias ruins, dias maus,
ou mesmo envolvidos em profunda aflição de espírito. Nós somos convidados por Davi aqui, no Salmo 4, a meditar nas promessas do Senhor e, quem sabe, nos agarrar à chave da promessa para livrar o nosso coração do castelo da dúvida. Precisamos lembrar do que Ele é e fundamentar a nossa esperança, a nossa alegria na certeza da salvação. Embora enfrentasse uma dura oposição pelo seu perseguidor, e possivelmente em muitos momentos, eu imagino que, diante do perigo de morte, Davi possa ter tido o seu coração consumido por uma longa angústia. A gente percebe isso em muitos dos seus salmos. Ele não se deixa mergulhar na dor e no sofrimento a ponto de não mais encontrar forças para buscar a Deus. Mesmo nos salmos mais melancólicos de Davi, em que parece que o sofrimento é pesado, como por exemplo o Salmo 143. O meu coração, Senhor, eu estou como um morto, que está há muito tempo na cova. E então, lá no Salmo 143, Davi vai dizer: então me recordo dos teus feitos. Sabe, Davi não deixa que o coração dele seja afundado ou quebrado a ponto dele não conseguir mais buscar ao Senhor. Dele não conseguir encontrar em algum momento ali, mesmo em meio à aflição, forças para buscar alívio no seu Deus. Por mais quebrado que ele pudesse estar, Deus sempre esteve para Davi como um socorro bem presente, como canta os filhos de Coré no Salmo 46. Um socorro acessível, um lugar onde ele pode encontrar refúgio, um lugar onde ele pode encontrar fortaleza. E por isso, na segunda parte do primeiro verso, Davi diz: na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Senhor, Tu que me tem aliviado em todos os dias, em todos os momentos de angústia da minha vida, Senhor, ouve a minha oração. E a sua oração, cantada poeticamente nessas linhas, dá testemunho de que, embora ele tivesse ali privado de qualquer esforço, ou qualquer fortaleza, ou socorro terreno, ele clama ao Deus da minha justiça, como se apelasse para o defensor dos seus direitos. Esse advogado não perde uma causa. O Senhor é o defensor dos seus direitos, sendo este ninguém melhor do que o Deus Todo-Poderoso. Ele clama ao Senhor da sua justiça. Ah, Senhor, mas eles estão sendo injustos comigo, estão me perseguindo a minha alma. Mas ele está clamando ao Senhor da justiça. Ele está clamando ao Senhor dos exércitos, sobre o qual ninguém pode. Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará nele, em Cristo Jesus, tudo o que nós precisamos? Há um apelo urgente e aflito de Davi: responde-me, tem misericórdia, ouve a minha oração. Seu pedido triplo feito a Deus, o qual provou em todas as suas experiências do passado, ele crê ser Deus capaz de lhe conceder livramento nos dias de angústia. Ele encontra segurança na esperança de que Deus é aquilo que prometeu. Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, como nós estamos acostumados a cantar. A condição do homem natural, ela é caída, ela é inclinada para o mal, ela é inclinada para a desesperança. O coração do homem, então, está separado de qualquer esperança, de qualquer força no Senhor. Ele não pode confiar em nada além dos rudimentos desse mundo, quer seja a força do seu braço, quer seja o seu status, as suas conquistas, quer seja aquilo que tem de financeiro, de poderoso em suas mãos, ou o conhecimento segundo este mundo, como nós lemos mais cedo na nossa liturgia. Que é loucura se apegar a essas coisas, porque o poder para salvar que nós cantamos não pode vir de outro lugar a não ser do conhecimento de Deus, da vontade revelada do nosso Criador. Então, tudo isso é
para Deus como uma confiança louca no braço carnal. Então Davi se dirige aos homens e diz: ó homens, verso 2, até quando tornareis a minha glória em vexame? Como se Deus estivesse então dizendo para aquelas pessoas: como vocês podem tornar a minha glória em vexame? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Olha que advertências profundas aqui. Vocês não estão glorificando a Deus como Deus. A falta de fé, a incredulidade do coração faz com que nós venhamos a não glorificar a Deus como Deus. A não crer que o soberano Senhor tem poder para salvar. A não crer que o soberano Senhor conduz todas as coisas e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E poderíamos listar aqui vários e vários versículos que deveriam colocar no nosso coração a confiança essencial de glorificarmos a Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Mas não só não glorificam a Deus por causa da sua incredulidade, mas também amam a vaidade. Amam o que é efêmero, amam o que é passageiro. Buscam a mentira. Lembra da advertência de Paulo aos Romanos? Porque eles preferiram a mentira em vez da verdade. E preferiram glorificar a criatura em vez do Criador. Está lá no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. De modo que se perderam em suas próprias concupiscências. Deus os entregou. Não glorificaram a Deus. Amaram a vaidade, buscaram a mentira. Eles deveriam buscar a quietude, a paz com Deus. Deveriam buscar a harmonia com o seu Criador, para que pudessem refletir sobre as suas necessidades e deixar os seus pecados e serem conduzidos ao arrependimento para a sua salvação. Eles deveriam exortar as suas próprias consciências e silenciarem os seus corações insensatos, suas paixões loucas. Largar aquilo que é efêmero, que é breve nesta vida, que é vaidade, que é correr atrás do vento. O mundo busca o que é bom, mas não pode buscar o que é melhor. Não segundo a sua própria sabedoria, não sem o auxílio do Espírito Santo, porque tudo o que desejam é um bem-estar exterior, circunstancial, um bem presente parcial, uma boa comida, uma boa experiência, uma boa viagem, um sucesso profissional. Porém, de que serve tudo isso? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se o céu paga tudo que viermos a perder nesta terra, como disse o Richard Baxter, mas nada paga o preço de perdermos o céu. Nada neste mundo pode ser comparado com aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. O ímpio é como a paixão diante da paciência dos eleitos. Tudo o que desejam é agora e logo consomem, porque seus corações insaciados não se contentam com nada. Quanto mais têm, mais quer, mais buscam e nunca estão satisfeitos. Seus relacionamentos não os satisfazem. Seus prazeres não os satisfazem completamente, a não ser circunstancialmente, como uma vaidade dos tempos. Nunca estão plenamente aquietados em seus corações. O paciente, por outro lado, ele espera no Senhor. Ele se alegra no Deus da sua salvação. Cristo é suficiente, e quando o Senhor é o nosso pastor, nós não temos necessidade de mais nada. Eles renovam as suas forças todos os dias, pois seu maior tesouro não está em nada que possa lhe ser dado pelo homem, mas tão somente por aquilo que foi dado por Deus de graça. Nada que nós possamos juntar neste mundo serve para a vida que vamos viver na eternidade. Então nós temos 3 lições importantes do salmista aqui, nos versos 3, 4 e 5. A primeira delas é
Saibam, conheçam, saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. A igreja, assim como o mundo, está sujeita a circunstâncias difíceis, a dias maus. E o que diferencia a igreja, o que diferencia o crente do ímpio, não é a ausência de dias maus, mas a esperança, mas a confiança. Saiba que Deus distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Vamos ler junto esse versículo, verso 3 do Salmo 4. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Amém. A segunda lição, além de sabermos que Deus nos distingue, nos ouve, é que devemos sossegar. Sabemos que Deus nos ouve, sabemos que Deus nos distingue, devemos sossegar no Senhor. Então, no verso 4, o salmista vai dizer: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Há uma música antiga, eu não vou cantar não, tá? Fiquem tranquilos. Ela fala que no Senhor nós estamos sempre calmos, serenos e tranquilos. Os mais velhos vão lembrar da música, eu acredito. Talvez alguns dos mais novos também. Calmo, sereno e tranquilo. É assim o coração do crente. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis de suas vidas, ele segue assim no Senhor, porque ele sabe que o Senhor o distingue. Ele sabe que o Senhor ouve quando ele clama. Então, a terceira lição: sabendo, sossegando, confiando. Confiai no Senhor. Diz o verso 5: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Coloquem no Senhor a sua confiança. Não confiem nas coisas que os olhos veem, que as mãos tocam. Todas essas coisas são perecíveis. Nada disso pode garantir e sustentar a sua alegria, a sua esperança. Oferecei sacrifícios de justiça, vivam retamente e confiem no Senhor. Confiem no Senhor. Ah, mas Senhor, viver reto aqui está tão difícil. Porque eu sou perseguido. Sim, será. Mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. E Ele roga por nós. Ele intercede por nós, como nosso advogado, como nosso intercessor. Para muitos lhes falta a esperança, e é justo que aqui o salmista ponha na esperança a sua confiança. Sua alegria não está na circunstância, como nós cantamos muitas vezes, nem no consolo material. Sua paz é tão grande que em meio à perseguição, a injusta perseguição, a injustiça ali é provocada pelo ímpeto de Saul em querer acabar com a vida de Davi. A sua alegria está além disso. A sua paz é tão grande que em meio à perseguição, injustiça ou qualquer outra adversidade, ele repousa na paz do Todo-Poderoso. Ele encontra quietude na fé. Versos 6, 7 e 8 do Salmo diz o seguinte: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Ele está se referindo àqueles que estão passando por aflição e não conseguem enxergar bondade, não conseguem enxergar consolo. Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria, preste atenção, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, olha só, eles ficam alegres. Quando lhe há fartura, eles ficam alegres com as conquistas de cereais, de vinho, com os deleites, com os banquetes, com os prazeres da vida. Circunstancialmente, eles ficam alegres, mas a minha alegria é muito superior. E ele então, no verso 8, ele resume a consciência da sua alegria. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Em paz me deito e logo pego no sono. Isso é um tesouro
que muitos neste mundo não têm. Deitar no travesseiro e ter paz. Consultar o travesseiro sobre o seu dia e encontrar paz no Senhor. Confiança serena em Deus. Mais alegria me puseste no coração. Olha só, uma alegria superior. Uma alegria inabalável, uma alegria que não está fundamentada, enraizada nas circunstâncias dessa vida, mas na viva esperança, na confiança em Deus. Tem muita gente inconformada nesse mundo. Tem muita gente inconstante nesse mundo. Eles são sempre decepcionados, sempre frustrados, porque confiam demais no homem. Colocam a sua confiança demais no homem. Eles colocam a sua esperança naquilo que não é Deus e fazem ídolos que moram nos seus corações. São pessimistas, murmuradores. Lhes falta alegria, consolo, lhes falta esperança. Essa é a distinção da igreja. Nós somos o povo da esperança. Esperança que não importa quem está sentado no trono desta terra. Deus continua sentado no alto e sublime trono dos céus. A nossa confiança não consiste nos reis terrenos, mas no Rei dos reis, Senhor dos senhores, o qual prometeu e é fiel para cumprir. Em contraste com estes, o salmista sabe que o auxílio divino, na hora da necessidade, causa mais alegria do que colheitas abundantes, de riquezas, de bens, de poder. Ele termina então um quadro aqui de sono sossegado. Um sono sossegado possível àqueles que conhecem o cuidado divino por experiência pessoal. Um Deus que cuida de todas as nossas necessidades. É o Deus que nos dá um sono sossegado. Como diz o jargão, o sono dos justos. Não que haja justiça em nós, mas que Deus nos justificou e por isso nós dormimos calmos, serenos e tranquilos. Meus irmãos, quando acordamos de madrugada, por algum motivo que esteja nos inquietando, é sempre um bom momento para orarmos a Deus, para colocarmos as nossas aflições diante do Senhor, para refletirmos sobre as coisas que convêm à nossa paz, lembrarmos das promessas do Senhor, nos apropriarmos das chaves da promessa, para que não venhamos a ser enredados no castelo da dúvida pelo gigante desespero. Quando nós perguntarmos algo à nossa consciência, estejamos então dispostos a ouvi-la, enquanto Deus nos dê uma resposta. Que possamos nos questionar se estamos sempre, constantemente, vivendo e decidindo segundo os caminhos do Senhor, ou buscando força em nossa própria sabedoria mundana, secularizada, influenciada pelos princípios dessa geração perdida. Consultem o travesseiro. Que a consulta ao travesseiro aquiete a vossa ira. Que a consulta ao travesseiro aquiete as nossas inquietações. Que a consulta ao travesseiro nos faça reconhecer que muitas vezes o nosso desânimo, a nossa desesperança, a nossa falta de sabor na vida está num coração, está como resultado de um coração incrédulo, que deixou de confiar no Senhor, que deixou de se alegrar no Senhor, que deixou de meditar no Senhor, que deixou de considerar o Senhor todos os dias, pedindo para que o Senhor nos dê sossego, um sono sereno. Que nós então não venhamos a abrir a nossa boca para conduzir o nosso coração ao pecado, dizendo palavras rudes, agindo de maneira colérica contra os outros, um contra o outro. Que nós não venhamos a proferir, talvez até mentiras contra o próprio Deus, como se Ele não cuidasse de nós, como se Ele não quisesse o melhor para nós e não fizesse com que todas as coisas, inclusive as providências amargas, cooperem para o nosso bem.
A imagem que eu trago desse salmo, a imagem que esse salmo parece remeter a mim, é de um homem à noite, justamente consultando o travesseiro, examinando com seriedade os seus pensamentos, examinando com serenidade o seu dia, a sua vida, ajustando sua razão àquilo que é bom, conduzindo a sua mente às coisas do Senhor, aproximando o seu pensar àquilo que conhece por experiência de que o Senhor é bom. E então esse homem que consulta o travesseiro à noite, que coloca diante de Deus a sua ansiedade pela oração, pela súplica, com ações de graças, como Paulo nos ensina lá em Filipenses, capítulo 4, ele deixa que a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. E então a ansiedade seja trocada por tudo que é bom, que é perfeito, que é agradável. É isso que lhe trará um sono sossegado. É isso que fará com que a sua vida seja uma vida calma, serena e tranquila, mesmo em meio àquilo que parece caótico nessa geração. Porque ele sabe que o Senhor governa sobre todas as coisas. E não há nenhum aspecto, nenhum centímetro das nossas vidas que o Senhor, que nos comprou por alto preço, não declare, é meu. Não cuide. Não faça com que nós tenhamos a segurança, a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Consideremos então, meus irmãos, nós mesmos. Consideremos nossas mentes, nossos pensamentos, como temos investido o nosso tempo, como temos seguido o nosso caminho antes de dormirmos, antes de repousarmos sobre o travesseiro. Que nós façamos como o salmista aqui, que possamos examinar a nossa consciência sobre o nosso dia, pedir do Senhor misericórdia, colocar diante dele as nossas aflições e, se fizemos algo mal aos olhos do Senhor. Lembremos do Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, que nós venhamos a nos arrepender, que o Senhor venha nos guiar nos seus caminhos retos. Há sempre consolo, há sempre misericórdia em Deus, há sempre quietude na fé, há sempre segurança na esperança. Que nós não venhamos, como igreja, deixar que isso se aparte do nosso coração. Que nós nunca deixemos de nos apropriar da chave da promessa. Que nós nunca deixemos que o nosso coração sucumba ao ponto de não encontrarmos forças para buscar o Senhor. A promessa, ela é viva. Talvez como cristão, você está com a promessa ali presa no pescoço, a chave da promessa presa no pescoço, e esteja esquecendo de usá-la. E por isso o desânimo, e por isso a melancolia. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós podemos descansar à sombra do Deus Todo-Poderoso. Nós apeguemos então à esperança como fundamento da nossa segurança, todos os dias de nossas vidas.